Vamos seguir em Brasília. Bem, depois da aprovação da reforma tributária que falávamos há pouco, também a aprovação do voto de qualidade, do projeto do voto de qualidade no CARF, que acompanhamos no início dessa edição. Agora, o governo, então, se reuniu com lideranças, exatamente. Hoje foi o foco do governo se reunir com aqueles que colaboraram para a aprovação dessas pautas econômicas. Foi uma reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Entre os deputados que foram à residência oficial do presidente está o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Theo Cury vai trazer para a gente os detalhes dessa reunião ao vivo, direto de Brasília. Oi, Theo, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Uma foto que mostra o cenário atual, uma foto que ilustra o contexto atual do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse casamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com todos esses partidos que fazem parte dessa nova aliança que vem se costurando e que se consagrou ainda mais ao longo dessa semana com a votação tanto da reforma tributária e a aprovação no primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e também com a aprovação do texto base do projeto de lei que trata das mudanças do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E vocês vão ver aí esse desenho dessa nova aliança nessa imagem que foi publicada pela Presidência da República logo após esse encontro. O próprio presidente Lula, nas redes sociais, disse que se encontrou com o presidente da Câmara e representantes dos deputados no final da tarde dessa sexta para agradecer pelas importantes votações da semana. Projetos importantes não para mim, diz o presidente, ou para o governo, mas para o Brasil. E aí a gente vê, além de dois ministros do governo, Rui Costa, Alexandre Padilha, o presidente da Câmara dos Deputados, mais parlamentares de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologias, integrando essa foto com o presidente aqui no Palácio da Alvorada. A ideia era fazer um balanço. Também havia uma expectativa de cobrança por liberação de mais emendas, tudo isso nessa costura para que o Centrão se aproxime, como a Renata Agostini e a Larissa estavam contando antes de a gente fazer essa nossa conversa, do governo do presidente Lula para garantir uma base de apoio no Congresso Nacional para que o presidente, além de ter a governabilidade garantida, também possa avançar em votações do interesse do governo lá no Congresso, principalmente nesse primeiro momento, em votações de interesse do governo na área econômica, como foi com a reforma tributária, como está sendo agora com o projeto de lei que altera algumas regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e o que deve ficar para o segundo semestre do novo marco fiscal, do arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos. Tudo isso também com aquele apetite com relação à troca ministerial, com trocas no primeiro escalão e no segundo escalão. Tudo começou com aquele pontapé inicial com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, aquela novela que a gente contou ontem ao longo aqui da programação da CNN, que ainda há uma indefinição. Palácio do Planalto soltou diferentes versões, foram 3 versões ditas ontem pelo governo. No primeiro momento ela ficava no governo, esperariam a aprovação de votações importantes para o governo no Congresso Nacional. Depois pegou muito mal no União Brasil, que cobrou nos bastidores o governo do presidente Lula. Aí veio um desmentido da primeira nota, mudando a versão do primeiro posicionamento, mudando a versão inicial, dizendo que a ministra tinha colocado o cargo dela à disposição, mas que a troca seria confirmada depois de algumas conversas, que conversas e negociações ainda precisavam avançar, depende ainda de uma conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá atrás na residência oficial da Presidência da República, aqui no Palácio da Alvorada, com os chefes, com as principais lideranças do União Brasil, partido do qual ela faz parte, mas está tentando se desfiliar, e partido do qual faz parte Celso Sabino, que será ministro do Turismo, como, aí sim, na terceira nota, disse o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, inclusive se antecipando a um anúncio que normalmente é feito pelo presidente da República e que dessa vez veio naquela terceira nota por conta das diferentes versões que o governo contou ao longo do dia, não pegou bem e essa terceira versão veio para deixar tudo às claras, que faltam conversas, mas que essa mudança deve ser concretizada ao longo dos próximos dias. Então essa imagem que a gente mostrou é muito simbólica por conta desse contexto que vive o governo do presidente Lula logo nos 7 primeiros meses desse terceiro mandato dele à frente da presidência da República. Carol. Obrigada, Theo, pelas informações.